O jogador que é principal líder da seleção brasileira já praticamente sugeriu uma convocação. Eu, se fosse para colocar um nome assim, por característica, eu colocaria que o Fabinho também é um cara que também... A conversa nos bastidores deve ter sido profunda e aí o Ancelotti formou uma opinião. Creo que Fabinho tem essas características. Pois é, e o que esses dois caras mais influentes do grupo que vai pra Copa do Mundo pensam sobre o futebol do Neymar? É inevitável você não colocar o Neymar nessa lista. Uma lenda do futebol brasileiro. Cara, esse cara é o melhor disparado. E aí, o que todo mundo pensa que pode cancelar a presença do Neymar na Copa do Mundo é a questão física e da intensidade. Mas eu bem acho que eu pesquei um spoiler do Ancelotti, cara, que ele já falou que o Neymar não vai pra Copa e é por um outro motivo. E assim, eu entendo o que essa parte física e a falta de intensidade pode acabar gerando pra equipe. Por exemplo, contra o Flamengo, numa circunstância específica, olha, um jogador do Santos aqui, num momento circunstancial, o Neymar tá aqui, olha, na linha média. É como se fosse temporariamente um 4-1, 4 e 1 que ficou lá na frente. Não é o papel do Neymar fazer essa marcação aqui na linha média, mas ele sabe que nesse momento específico, nesse microcorte do jogo, ele tá na responsabilidade de ficar ali na linha média. E é exatamente ali, nessa área que o Neymar tá tomando conta, que o Flamengo consegue achar uma brecha pra bola passar e é o Arão quem faz esse corte desse passe. Mas o que mais chama atenção não é só isso. O que mais chama atenção é que quando o De La Cruz domina a bola, ele já considera o Neymar nulo, ele já considera o Neymar um a menos. Sem a menor cerimônia, ele conduz a bola na direção do Neymar, sabendo que não vai ter nenhum tipo de resistência, e executa o passe onde o Neymar estava ocupando, e o Arão é que se desdobra e consegue fazer a interceptação. Eu sei que a parte física conta, mas eu acho que tem uma outra parada que pesa demais na cabeça do Ancelotti também, que é o que a gente vai realmente falar nesse vídeo. Nesse site aqui, Olympics.com, tem um histórico completo aqui do Neymar, mais pra baixo tem um quadro aqui que mostra quantas partidas ele jogou por ano, quantos gols e quantas assistências ele marcou em cada ano por cada equipe. Se somar todas essas partidas, gols e assistências, dá nada menos do que 721 partidas e 732 participações em gol. Cara, quando o Neymar tá on, é bizarro mesmo. Eu joguei com o Cristiano, joguei com o Luka Modric, joguei com o Toni Kroos, joguei com o Marcelo, joguei com o Bailey, joguei com o Benzema. Acho que nós estamos falando aí mais de 10 bolas de ouro, né? E cara, é inevitável você não colocar o Neymar nessa lista. É inevitável. O staff técnico da seleção espera que Neymar possa voltar a seu melhor nível. Agora eu vou usar um lance para começar a construir um raciocínio do porquê que eu acho que uma certa declaração específica do Ancelotti pode ser um spoiler de que tem mais uma coisa que pesa contra a permanência do Neymar na Copa de 26. Sobre esse lance aqui que o Flamengo cruza a bola, não finaliza, mas ganha a segunda bola e novamente tem mais uma oportunidade de atacar a grande área. Cruza a bola, não finaliza, mas ganha a segunda bola e novamente tem a oportunidade de continuar atacando. O Flamengo consegue circular a bola com tranquilidade até o momento que tenta novamente atacar um passe mais incisivo, não finaliza de novo, mas o Flamengo não perde a posse de bola e fica nesse fluxo infinito, ganhando a segunda bola até o juiz parar o lance numa simulação que ele viu a favor do Santos. Mas se não fosse isso, era um loop infinito do Flamengo atacando sem parar, atacando sem parar, atacando sem parar, de graça. O que isso tem a ver com o Neymar? Se a gente voltar aqui no início do lance, dá pra perceber o Neymar é o único jogador do Santos que tá à frente da linha da bola. O Arrascaeta vai cruzá-la pra área e qual que é o lado negativo desse cruzamento? É que é um ataque que se o Flamengo não executar a finalização testada pro goleiro, testada pra fora, o Flamengo corre o risco sério de sofrer um contra-ataque. É o que acontece, mas a segunda bola tá aqui com o Pulgar completamente livre, com muita liberdade, e isso tem a ver com a distância que o Neymar fica da linha do meio de campo. Como o Neymar não tem obrigação de marcar, mas ele também não faz nem sombra na marcação, a bola vem para a direção do Pulgar, olha a liberdade que ele tem, e mais, olha como ele tá tranquilão de tocar ela no De La Cruz, porque o De La Cruz também tá livre, o De La Cruz até dá uma escaneada no campo antes de receber, e ele percebe que o Neymar tá aqui, longe pra caramba. É claro que o Neymar tá voltando de lesão e a intensidade dele vai estar muito abaixo por conta disso. Mas o meu ponto é que quando ele não faz nem sombra, quando ele não chega nem pra incomodar um pouquinho, pra pelo menos atrapalhar uma opção de passe do jogador, alguma coisa assim, quando ele não faz nem isso, o Flamengo circula com muita tranquilidade, a zona que o Neymar está, ou onde ele deveria estar, fica tranquila pra troca de passe, e nesse momento aqui, olha, por acaso o Zé Rafael avançou, teve um afastamento, o Zé Rafael mapeou o campo e pensou, caraca, o Neymar tá longe pra caramba, quem vai ter que fazer alguma sombra, pelo menos um incômodo ali sou eu. E olha a diferença que é, o Varela não consegue tocar a bola pra ninguém, ele joga ela pro alto, mais ou menos em disputa onde o Léo Pereira tá.
Tá vendo? É o momento que a bola chega sem qualidade pro Bruno Henrique e esse é o momento que o Santos teve um pouco mais de esperança de conseguir recuperar a bola. Um erro técnico que faz a bola voltar em disputa e essa disputa vai direto no pé de um jogador do Flamengo, porque o Neymar tá longe pra caramba e nem sombra ele tá fazendo. Então existe uma consequência em colocar a equipe toda pra marcar pra ele. A equipe joga pra ele. Isso existe uma consequência. No caso do Flamengo, a ocupação do território, quantos jogadores avançaram, aonde que os volantes ficaram, isso tudo foi pensado como se o Santos estivesse com um a menos. E aí fica ganhando segunda bola, o Flamengo não paga o preço por um ataque que não finalizou. Não, ele tá atacando de graça. Todas as tentativas são de graça. Joga pra área, qualquer coisa ganha a segunda bola. Joga pra área. E fica aquela pressão infinita que só um time joga, ataque contra defesa. E aí quando o Neymar sai de campo, ele vira pro técnico e fala, pô, vai me tirar? Eu? Vai ter que tirar eu? Isso é só o começo, o primeiro ponto do meu raciocínio. É aqui que vai chegar a parada. O Neymar, líder do Santos e capitão, deu uma entrevista nesse jogo aí falando o seguinte. Tem que ter mais calma. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. Se ele tinha intenção de falar exatamente isso ou aquilo outro é outra história, mas péssima liderança e péssimas palavras. E aí esse episódio recente agora do Neymar fez eu lembrar de uma declaração que o Ancelotti deu e aí eu comecei a ligar vários pontos. A ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem sobre perfil caracterial e pessoal. Não sobre perfil técnico. Perfil caracterial e pessoal. O que é perfil caracterial? Perfil caracterial refere-se ao conjunto de traços e disposições morais, éticas e psicológicas que definem a forma habitual e constante de agir de um indivíduo. Então, peraí, então o Ancelotti falou na coletiva que ele convoca jogadores não somente pela parte técnica, mas para conhecer o perfil caracterial, ou seja, a forma habitual e constante de agir do indivíduo, do ponto de vista ético, moral e psicológico. E aí, pra, obviamente, a gente manter a conversa dentro do âmbito do futebol, eu pensei sobre como foi a trajetória do Neymar nos times que ele passou, em questão de como que ele marcou aquele grupo de pessoas, aquela instituição, e como que essa instituição marcou ele. Eu lembrei de quando ele saiu aqui do Brasil, quando ele foi pro Barcelona, uma coisa ecoava na cabeça de um monte de brasileiro. Eu acho que tá na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E guarda uma coisa, nessa época no Santos ele jogava muita bola. Dentro de campo era incontestável. E aí ele foi pro Barcelona e fez o trio de ataque, um dos mais poderosos da história do futebol. Dentro de campo, incontestável. Quando ele saiu do Barcelona, ele saiu de uma forma meio turbulenta. Uma reportagem antiga, da época, do Thiago Arantes, disse que um funcionário do Barcelona falou, olha, o que causou problemas foi a forma como ele se comportou. Poderia ter feito um comunicado ou convocado uma entrevista para deixar as coisas bem claras assim que aceitou a proposta do PSG. O presidente do Barcelona falou, Neymar fez parte do nosso clube, mas agora ele é passado. Foi uma decisão dele, fizemos tudo o que pudemos para mantê-lo, mas chegamos ao nosso limite. Nenhum jogador é maior do que o Barcelona. No jogo seguinte, no amistoso, pela paz que o Barcelona jogou, um grupo de torcedores fez uma homenagem que não foi maneira pro Neymar, não. Então foi uma saída conturbada com o futebol dentro de campo incontestável. Quando ele chega no PSG, ele se envolve em polêmica com Cavani, que ele tira aquela polêmica do bolso. Aquela história do pênalti, ele pega a bola pra bater o pênalti, o Cavani vem e fala, cara, eu sempre bati o pênalti, eu sou batedor oficial, como é que tu quer bater um pênalti agora do nada? Dá aquele bafafá. O Cavani se sente desrespeitado, um monte de francês acha o Neymar muito mimado, um clima um pouco esquisito se instaura ali no grupo, e essa é a forma que ele chega no PSG. E ainda teve uma parada, essa eu achei engraçada, que ele falou que o ápice da carreira dele foi na virada de 6-1 contra o PSG, enquanto ele já era jogador do PSG. E aí, pô, criou um clima meio esquisito lá na França, tá ligado? E numa temporada que ele se machucou e teve umas lesões graves, cara, uma parte da torcida ficou meio que fazendo conta do quanto ele custou, qual era o salário, quantas partidas ele tava jogando, foram fazendo conta do quanto o Neymar custava por jogo, começou a ficar esse clima assim, o Neymar foi cobrado, ficou meio infeliz e tentou sair do PSG. Fizeram uma pesquisa, o Jornal Espanhol fez uma pesquisa pra saber, entre os torcedores do Barcelona, qual era a aceitação deles pra volta do Neymar. A maioria dos torcedores não queria a volta dele pro Barcelona, mesmo tendo jogado um futebol incontestável. E no fim das contas, ele acabou não conseguindo sair do PSG. Aí a torcida vaiava o Neymar
todo o jogo. E, de novo, o Neymar apresenta um futebol incontestável dentro de campo, tava esculachando, e fora de campo só atitude conturbada e relação conturbada. Quando ele finalmente saiu do PSG e foi pro Al Hilal, a torcida do PSG estendeu uma faixa falando: Neymar, finalmente nos livramos do malcriado. E esse perfil caracterial que o Ancelotti estava citando, que ele gosta de conhecer no jogador, isso ele tá falando dentro do âmbito do futebol ainda, que é onde ele atua na vida do cara. O que o cara faz na vida pessoal dele, fora do futebol, o Ancelotti não tá nem aí. Mas o que esse cara faz fora de campo e ainda dentro do vestiário interessa muito pro Ancelotti. Aí a dúvida final que fica é: será que a parte técnica vai pesar tão mais do que esse perfil caracterial que o Ancelotti também prima? Será que isso é mesmo um spoiler de que o Neymar não vai pra Copa de 2026? Ou será que algum otimista vai conseguir me convencer aqui nos comentários de que o Neymar vai estar lá sim? Comenta aqui embaixo. Um abraço.